Romanos 8, 28. Quando já conhece esse versículo? Amém? Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e a esses que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa, outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, que palavra poderosa. Amém? Que palavra poderosa. Só que deixa eu te dizer uma coisa, se de repente eu vou te decepcionar, de repente nessa noite. Irmãos, essa palavra não é para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Porque quantos de vocês alguma vez deu alguma coisa errada na vida e você falou assim: mas amém, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Quando já fizeram isso? Mas irmãos, tem coisas que dão errado na nossa vida que não é nem o diabo e nem Deus que tem culpa, somos nós. Às vezes a gente está no celular dirigindo, bate o carro, ou seja, fazendo coisa errada, batemos o carro, mas aí depois a gente sai com a maior cara deslavada e fala: mas amém, Deus, todas as coisas cooperam. Não, irmãos. Essa palavra, deixa aqui para mim Romanos 8, 28, por favor. Eu quero nessa noite poder falar sobre esse primeiro versículo, porque, irmãos, os demais versículos, quem nos separará do amor de Cristo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Os demais versículos, eles são a partir desse primeiro, do 8, 28. Então a Bíblia está dizendo assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todo mundo. É assim que a Bíblia está dizendo? Não, a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, sim, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não para por aí. Amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras versões falam daqueles que andam segundo o seu propósito. Então, irmãos, entendamos uma coisa: todas as coisas cooperam para o bem, mas não são para todos. Só vai cooperar, todas as coisas só vai cooperar para o meu bem se eu amar a Deus. Aí você pode dizer para mim: pastor, mas eu amo a Deus. Eu amo. Irmãos, eu não duvido do seu amor pelo Senhor. Só que nós precisamos entender que esse amor que a Bíblia fala não é só um amor sentimento. Não é só amar um sentimento. Irmãos, eu sou casado, eu fiz agora dia 20 de fevereiro, né, essa semana, né, nós estamos no sábado.
Não, semana passada. Fiz dia 20 de fevereiro, eu fiz 21 anos de casado. 21 anos. Quantos são casados aqui há mais de 10, 15 anos? Quantos anos, pastor? 34. Alguém ganha? 42. Alguém ganha? Irmãos, a Bíblia diz assim: assim como é marido e mulher, assim é Cristo e a sua igreja. Então, muitas coisas semelhantes ao meu casamento, ao seu casamento, porque Cristo é o noivo da igreja. E assim como é marido e mulher, assim é Cristo e a sua igreja. Você vai entender o que eu quero chegar. Irmãos, eu sou casado há 21 anos. Tem alguns aqui que mais de 30, mais de 40. Se eu perguntar para todos que são casados aqui há mais de 10, 15 anos, se eu fazer essa seguinte pergunta: o seu casamento, ele está de pé hoje, ele subsiste firme até hoje, só por causa do amor, sentimento? Hein, pastor? Irmãos, tem dia que eu quero matar minha esposa. Fizeram essa pergunta para a esposa de Billy Graham: mas você nunca pensou em divórcio? Ela falou: não, divórcio não, mas já pensei em homicídio. Porque, irmãos, tem dia que o amor vai faltar no casamento. Mas sabe o que faz o meu casamento ficar firme, irmãos? O amor, ele faz parte. Não estou anulando o amor, amém? Porque o amor faz parte do pacote. Mas sabe o que verdadeiramente faz o meu casamento estar firmado? É isso aqui, ó. Eu tenho uma aliança com a minha esposa, até que a morte nos separe. E não sei se você viu ali, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade. Quando você casa, você fala assim: ó, eu prometo te amar se eu tiver dinheiro, se eu não tiver. Eu prometo te amar se eu tivesse com saúde ou sem saúde. Você está percebendo a semelhança? Porque é uma aliança, irmãos. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia não está falando só sentimento. Porque a gente, ai Deus, eu te amo, a gente chora na presença de Deus, a gente ora, a gente busca. Glória a Deus por isso. Como eu falei, eu não estou duvidando do seu amor, mas eu quero só fazer você entender que Romanos 8, 28, para que todas as coisas cooperem para o seu bem, você precisa fazer mais do que amar o Senhor no seu sentimento. É só a gente... Porque, como diz o meu pastor Luiz Hermínio, irmãos, Bíblia explica a Bíblia. Amém? Então eu quero, nessa noite, poder trazer esse entendimento. Vamos abrir lá em João, Evangelho de João. Vamos entender. Bota lá para nós, João capítulo 14, versículo de número, meu Deus, Jesus me ajuda, 15, 16. Tem que partir para a Bíblia com letra grande, irmão, não tem jeito. Vamos ler aqui João, Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16 primeiro. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Se me amais, guardai os meus mandamentos. 16. Eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Agora vamos lá, vamos uma folha para frente, vamos lá no 21. Lembra que Romanos diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Então, é um grupo de pessoas, irmãos. É um grupo de pessoas pelo qual todas as coisas vão cooperar. Oxalá que eu e você estejamos nesse grupo, amém? Amém? Então a Bíblia diz, Romanos diz, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles. E aí João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda.
esse é quem me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então, irmãos, se nós desejamos que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós precisamos amar o Senhor, sim, de todo o nosso coração, mas acima de tudo, amar o Senhor com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa obediência. O Senhor já falou assim: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu quero que vocês sejam obedientes. Por quê, irmãos? Porque quando nós somos obedientes ao Senhor, nós estamos guardados no Senhor num lugar de proteção, onde verdadeiramente todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Por quê? Porque se nós estamos num lugar de obediência, irmãos, quem trabalha é o Senhor ao seu favor. Você está me entendendo? Então, se nós desejamos que todas as coisas cooperem para o nosso bem, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor e sermos obedientes, filhos obedientes. Irmão, quantos são pais aqui? Eu sou pai há 1 ano e 9 meses. Minha filha tem 1 ano e 9 meses. Ainda está, aprendendo algumas coisas. Mas como pai, qual é o teu sentimento quando um filho teu te desobedece? E qual é o teu sentimento quando um filho teu é obediente? Um filho que te ouve, um filho que te escuta, um filho que é obediente. Irmãos, a obediência, ela é um lugar de segurança para nós. Se você for ver, a grande maioria dos jovens que morrem de alguma forma no Brasil é porque pegaram o carro do pai sem o pai saber, é porque foram para uma festa sem o pai saber, é porque foram desobedientes em algumas situações. Por quê? Porque a desobediência, irmãos, não é um lugar seguro para nós. Como filhos de Deus, nós temos que ser filhos obedientes. Por quê? Porque se nós formos obedientes, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém? Se você for fiel ao Senhor, se a sua vida for fiel a Cristo, a sua palavra, irmãos, todas as coisas vão cooperar. Então, esse amar que a Bíblia fala, vai além de um sentimento, irmãos. Às vezes eu estou lá em casa com a minha esposa, num dos momentos que a gente pode estar em casa desfrutando, que a gente não está viajando. Estou lá sentado na TV. Sentado na TV não, sentado no sofá, né, irmão? Mas assistindo TV. E estamos lá, eu e ela tal, rodando para assistir um filme. Irmãos, e eu às vezes quero assistir um filme com muito tiro, com muita bomba, né? Com metralhadora e tal. E ela quer assistir Titanic. Querido John, o Diário de uma Paixão. E daqui a pouco, irmãos, e aí eu, pela aliança que eu tenho com ela, eu vou mais uma vez assistir Titanic. Mas por quê? Porque, irmãos, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu não moro mais sozinho. E com Cristo, irmãos, é semelhante. Muitas vezes a gente tem que a nossa vontade tem que morrer, para que a gente possa viver o que Deus tem para nós. Você está me entendendo? A nossa vontade precisa morrer, irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que perder a sua vida é aquele que vai achar. Irmãos, no reino de Deus é uma contracultura. Aquele que perde é que acha. Aquele que dá é que é abençoado. Aquele que chora que está alegre. Aquele que é fraco que está forte. A Bíblia digo fraco, eu sou forte. Porque o reino de Deus, irmãos, é diferente. Enquanto muita gente está querendo resolver a sua vida, irmãos, eu quero te dar um conselho nessa noite. Enquanto muita gente está preocupado em ganhar dinheiro, por mais que tudo isso é muito bom, precisamos mesmo trabalhar, nos projetar e buscar muitas vezes aquilo que nós desejamos, mas os nossos sonhos precisam estar debaixo da vontade de Deus.
Porque muitas vezes, enquanto você está aí perdido, correndo atrás das coisas, Deus tem portas para liberar para você e você não está vendo, porque você está distraído. Você está buscando coisas que às vezes Deus está pronto para te dar, mas você não para ouvir a Deus. Nós não paramos para ouvir. Como eu falei, nós chegamos na presença de Deus. Deus, eu me rendo, eu levanto a mão. E não, filho, você levanta a mão, você está armado. Quantos já viram aquele filme, irmãos? Um filme assim, que o camarada joga a metralhadora, a arma grande no chão e se rende. Mas quantos já viram que sempre tem uma arminha escondida na meia? Sempre tem uma arminha escondida. Muitas vezes a gente é assim. A gente entrega as coisas, mas duvidando. Salmo 37, verso número 5, a Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Irmãos, o que é tudo? Tudo é tudo. O que é todas as coisas contribuem? Todas as coisas quer dizer todas as coisas, mas para que todas as coisas contribuam, eu preciso fazer com que Salmo 37, verso número 5, seja real na minha vida. Senhor, o meu caminho eu entreguei. Agora, se o Senhor falar, eu obedeço. Para que todas as coisas contribuem na minha vida, o Salmo 37, 5 precisa ser real na minha vida. Deus, eu entreguei o meu caminho ao Senhor. Agora o Senhor fala e eu obedeço. Porque se eu falar e obedecer, irmãos, e isso é confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Sabe, irmãos, uma das nossas maiores dificuldades é confiar em Deus. A maior dificuldade é a gente confiar. Porque às vezes Deus fala: filho, sai daí. Senhor, mas é o meu emprego, mas é isso, mas é... Sai. Vai para tal lugar, faz isso, faz aquilo. E a gente, irmãos, nossa maior dificuldade é acreditar que Deus tem o melhor para nós. Que se a gente entregar, se a gente confiar, Ele tudo fará. Irmão, você já parou para pensar nesse verso? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então o meu desafio e o seu desafio é confiar, é entregar, é amar o Senhor a ponto de entregar a sua vida para Ele. Amar o Senhor a ponto de dizer: Senhor, a minha vida está na tua mão, o Senhor faz o teu jeito. Se o Senhor quiser me levar para cá, para lá, se o Senhor quiser que eu faça isso, faça aquilo, eu vou fazer. Porque esse é um lugar de segurança para nós. Porque se nós estivermos nesse lugar, todas as coisas vão cooperar. Céu e terra vai conspirar para te abençoar. Você está entendendo isso? Irmãos, isso, deixa eu dizer para você. De repente você não está entendendo muito o que eu quero dizer, mas assim, ó, pegue essa palavra, entre no seu quarto e diga: Deus, revela essa verdade para a minha vida. Revela essa verdade para a minha casa. Deixa eu viver debaixo de obediência, para que todas as coisas cooperem para o bem da minha vida, da minha casa, da minha família. Irmãos, quando eu falo todas as coisas cooperam para o bem, não quer dizer que a gente vai viver uma vida maravilhosa, onde tudo vai ser mar de rosa. Não, porque Jesus, a Bíblia diz em Hebreus, que Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Irmão, se Jesus aprendeu a ser obediente por aquilo que sofreu, por que a gente não quer sofrer? Porque muitas vezes o sofrimento vai nos ensinar a ser obediente. Muitas vezes uma situação difícil vai nos ensinar a depender de Deus e ser obediente. Amém? Então, irmão, se você está num momento difícil da sua vida, no seu casamento, na sua finança, ou qualquer que seja, entenda, esse momento Deus está te treinando para que você seja obediente e para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Porque Jesus aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então, se você está sofrendo, irmãos, traga isso para você
como se fosse uma faculdade para a sua obediência. Amém? Em vez de você ficar se lamentando, em vez de você ficar murmurando, em vez de você ficar reclamando, você fala para o Senhor: olha, eu estou sofrendo, eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu quero dizer que, em nome de Jesus, que tudo isso que eu venho a viver, isso seja traduzido na minha vida com obediência e dependência. Porque a minha Bíblia diz assim: essa leve e momentânea tribulação vai produzir em você um peso de glória muito excelente. Amém? Então, irmãos, claro que mesmo vivendo em obediência, mesmo vivendo debaixo do governo do Senhor, nós vamos ter dificuldades. Nós vamos ter problema. Nós temos uma alma que muitas vezes ela chora, ela grita. Vai ter momentos difíceis. Mas eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Sabe o que eu entendo como todas as coisas vão cooperar, irmãos, para o nosso bem? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 7. Cadê Mateus 7 da minha Bíblia? Mateus 7, 24 em diante, bota lá para nós. Deixa eu recapitular aqui para você. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é quem me ama. Aí Mateus 7, 21 diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Próximo. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, ou seja, veio as dificuldades, veio os problemas, vieram muitas situações contrárias e deram contra aquela casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Agora o próximo. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será considerado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, irmãos, e aí você já conhece a história, vieram as mesmas dificuldades, irmãos. A mesma dificuldade que veio para o obediente, veio para o desobediente. Mas qual que era a diferença? É que o obediente, ele estava seguro. Por quê? Porque ele estava fundamentado sobre a rocha. E quem é a rocha? Cristo. Entende, irmãos? Então assim, o que eu quero dizer com isso? Querido, vir na igreja é legal. Vir nos cultos é bênção. A gente sai daqui abençoado, aliviado. Mas se tudo que a gente ouvir, irmão, se a gente não praticar, vamos ser considerados insensatos, imprudentes. E aí na hora da dificuldade, a sua casa não vai ter estrutura para suportar as dificuldades. Então, irmãos, se você quer que todas as coisas cooperem para o seu bem, ouça as palavras que Deus tem para você e as pratique. Coloque em prática na sua vida. Coloque em prática o que Deus tem te falado. Coloque em prática as orientações que Deus tem te falado. Coloque em prática as profecias que você tem recebido. Irmãos, quantos aqui tem promessas de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus? E o que você está fazendo para que elas se cumpram? Você está esperando ela cair do céu? Você acha que alguma... Irmãos, a salvação é de graça. Agora daí para frente, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço.
Então às vezes a gente vai na igreja, a gente ouve uma palavra, a gente sai aliviado, mas irmãos, a gente pratica muito pouco do que aquilo que a gente sabe. E o desafio para nós nesses dias, se nós queremos ser famílias alicerçadas, ter famílias alicerçadas em Cristo, se nós queremos ser abençoados pelo Senhor de sobremaneira, irmãos, nós precisamos praticar o Evangelho. Porque infelizmente no Brasil, o nosso Evangelho é muito romântico. A gente acha que a gente resolve tudo com amor. Senhor, eu te amo. A gente chora, pede perdão, mas a gente não pratica. E se a gente não pratica, nós não temos fundamento. Na hora da dificuldade, a nossa casa vai cair, vai sofrer. Então o que eu quero dizer, irmãos, nessa noite? Se você deseja que todas as coisas cooperem para o bem da sua vida e da sua casa, ouça as palavras que Deus tem te falado e coloque em prática. Coloque em prática. Independente se você acredita ou não, seja obediente. Irmãos, quantas vezes eu recebi palavras de Deus que eu olhava para dentro de mim assim, eu falava, meu Deus, não tem como isso acontecer. Eu não sou capaz. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu recebi uma palavra a respeito dos Estados Unidos. Eu tenho algo no meu coração a respeito dos Estados Unidos que eu ainda não discerni. É uma nação que eu amo e que se eu pudesse hoje eu ia embora para lá. Eu só não vou porque eu não tenho uma palavra de Deus para ir. Só não vou por isso, mas pela minha vontade, pela vontade da minha esposa, nós íamos embora para os Estados Unidos. Mas como eu não tenho uma palavra de Deus, a gente permanece com a última palavra, que é Itajaí, né? Mas eu sempre tive, desde pequeno, assisti o filme, aqueles filmes, você sabe, percebe que todo filme americano tem uma bandeira, vai aparecer uma bandeira da América hasteada, e quando eu vi aquela bandeira, algo acendia dentro de mim, desde pequeno. Aí o pastor Luiz começou a ir para os Estados Unidos, ministrar lá e tal, e tal, e tal. Aí um dia eu cheguei para a Silvana, eu falei, Sil, vamos fazer o nosso visto para os Estados Unidos, porque Deus está queimando algo no meu coração. Aí a minha esposa, muito incentivadora, falou, para, Cristiano, vamos fazer o que nos Estados Unidos? Eu falei, Sil, eu não sei, mas Deus está queimando algo no meu coração a respeito dos Estados Unidos tal, e tal. Ela, ai, Cris, para. E toda vez que eu vinha com essa conversa, cara, já vem com essa conversa de novo, Estados Unidos, para. Aí um dia eu ia ministrar uma conferência de adoração no Rio de Janeiro, sábado e domingo. Aí eu pensei, vou estar no Rio de Janeiro já, então eu vou tirar meu visto. Em nome de Jesus, se Deus está queimando algo aqui, eu vou tirar meu visto. Fui falar com o pastor Luiz. Falei, pastor, eu vou ministrar uma conferência sábado e domingo no Rio de Janeiro. Já vou ficar segunda, terça e quarta, porque eu vou lá no consulado, eu vou tirar o meu visto para os Estados Unidos. E aí o pastor Luiz me olhou para mim e falou assim, você vai para os Estados Unidos, Cris? Eu falei, não, pastor, eu tenho uma palavra no meu coração, mas eu não sei quando, eu não sei como vai ser, mas eu vou tirar. Dele, amém, amém. A gente vai lá e tira, que a hora que der eu te levo para os Estados Unidos comigo. Falei, tá bom. Pegamos, fomos ministrar e fomos lá. E a minha esposa ali, Estados Unidos, nada a ver e tal. Irmãos, nós chegamos naquele consulado americano. Eu estou com 43 anos agora, faz uns 4, 5 anos isso. Eu estava com 38 para 39 anos. Eu cheguei naquele consulado dos Estados Unidos. Pensa comigo, avalia comigo. Um homem de 38 anos de idade, há mais de 15 anos sem carteira assinada, porque eu trabalhava como representante comercial e há 10 anos eu sou pastor. Então eu não tenho um registro de carteira, eu não tenho registro de CLT. 38 anos de idade, mais de 10 anos sem registro de carteira de trabalho, sem um carro no nome, sem uma casa no nome, sem filho. O que o pessoal ia pensar? Esse cara não deu certo na vida, não deu certo no Brasil e vai para os Estados Unidos, né, tentar o sonho americano. Mas, irmãos, com 5 perguntas, aquele homem carimbou meu passaporte para os Estados Unidos. Com 5 perguntas, ele falou, você vai para onde? Eu falei, vou para a Flórida. Você é casado? Sou, minha esposa estava do meu lado, a gente fez a entrevista junto. Você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Já viajou para fora do Brasil?
Eu falei, já, eu fui uma vez para a Índia e para a Inglaterra. E a única hora que aquele homem olhou para mim, porque quando ele faz a pergunta, ele só olha para o computador. E a única hora que ele olhou para mim, ele falou assim, olhou para mim e disse assim: você foi fazer o que na Índia? Eu falei assim: eu fui para a Índia numa missão evangelística. E ele, ok, seu visto foi aprovado. Porque, irmãos, Deus estava queimando algo no meu coração. E aí eu só obedeci. Aí eu peguei o meu visto, peguei o meu passaporte e levei para casa. E esse passaporte ficou 1 ano engavetado. 1 ano na gaveta. Porque eu ia para os Estados Unidos, mas não sabia como, não sabia quando. Mas, irmãos, quando Deus soprou para eu ir para os Estados Unidos, eu já estava preparado. Eu já estava pronto. Já pensou se de 1 ano depois o pastor Luiz Hermínio chegasse para mim: Cris, eu vou te levar para os Estados Unidos. Ah, pastor, não tenho nem passaporte. Não, então não vai. Mas porque eu estou dando só um exemplo bem simples para você. Porque, irmãos, eu tinha algo queimando no meu coração. Eu tinha uma palavra de Deus para isso. Eu obedeci. E aí 1 ano depois, irmãos, o pastor Luiz Hermínio falou: Cris, eu vou te levar para os Estados Unidos comigo. E aí já fui 5 vezes para lá. E ainda hoje queima algo no meu coração a respeito dos Estados Unidos. Não sei o que é, pisei 5 vezes naquela nação. Deus ainda não foi claro comigo, não ainda me deu um comando, mas por mim eu já estava lá, irmão. E aí a minha esposa foi a primeira vez, e aí para variar, né, eu dei uma cutucadinha nela quando a gente foi pela primeira vez, dentro do avião. Eu falei: e aí, acredita agora? Incrédula. Brincadeira. Mas aí ela foi, conheceu, imagine, né? Então hoje a vontade dela e a minha era ir para lá e tal, mas nós não temos uma palavra de Deus para isso. Eu não seria louco, irmãos. Eu não seria insano, eu não seria insensato de ir para algum lugar sem que Deus me mande. Porque eu costumo dizer, irmãos, que o melhor lugar... Irmãos, a gente está vivendo algo tremendo lá em Itajaí. Deus tem abençoado o nosso ministério. O pastor Luiz Hermínio tem rodado o mundo ministrando, tocando pessoas. Então muitas vezes as pessoas ligam para nós, falam: pastor, eu estou indo embora para Itajaí, eu quero estar com vocês aí, eu quero estar servindo a igreja. Irmãos, e a minha resposta para esse povo é a mesma. Eu falo: espera aí, mas Deus mandou você vir? Deus mandou você vir para Itajaí? Não, pastor, mas a igreja é bênção e tal. Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando que se você está vindo para Itajaí por debaixo de uma palavra de Deus. Porque, querido, se você não está vindo para Itajaí debaixo de uma palavra de Deus, saiba que o melhor lugar pode se tornar o pior, se você não estiver debaixo da palavra de Deus. Porque, irmãos, o que te guarda não é um lugar abençoado. O que te guarda é a obediência. Ah, porque lá aquela cidade tem muito emprego. Ah, porque, irmãos, o que te guarda não é isso. O que te guarda é você estar debaixo da obediência de Deus. Porque se você estiver debaixo da obediência, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas vão cooperar para a sua vida. Todas as coisas vão cooperar no seu ministério, na sua família, na sua casa. Então seja obediente, irmãos. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas assim, hoje nós temos um restaurante comunitário lá em Itajaí, onde todos os dias almoçam 50, 60, 70 moradores de rua. Todos os dias. Irmãos, nós temos uma cozinha lá, que muitos restaurantes em Itajaí não têm uma cozinha como a nossa. Porque foi feito algo de excelência. Não é porque a gente ia dar comida para morador de rua que nós ia fazer a coisa meia boca. Não, irmão, você vai lá, tem algo top lá. Mas aí você pode dizer: ah, mas o Mevan é um ministério grande, tem condições. Irmãos, sabe onde esse restaurante comunitário começou? Na minha cozinha. Ninguém sabe disso. Poucas pessoas sabem que esse restaurante comunitário, que está tocando muitas pessoas, abençoando muitas pessoas, começou na minha cozinha. Um dia, 6 jovens do Ministério de Louvor, onde eu e minha esposa estávamos incluídos, a gente sentiu no coração de fazer um evangelismo. Aí a minha esposa chegou para mim e falou: Cris,
então, pô, a gente está no coração, o que você acha da gente fazer um evangelismo tal? Isso aí era um feriado, uma quinta que era um feriado. Vamos fazer um evangelismo amanhã, vamos sair de manhã, dar café para morador de rua, falar de Jesus para eles. E a gente, tá, ok, fomos lá para minha casa, 6 horas da manhã, fizemos o café, tal, pão com queijo, presunto, margarina e tal, e saímos pela rua de Itajaí, irmão, 7, 8 horas da manhã, dando café para os moradores de rua e falando de Jesus para eles, porque algo queimou nosso coração. Aí, irmãos, pensa em algo glorioso que Deus fez. Pensa numa manhã, irmãos, que a gente saiu empolgado e a gente terminamos de evangelizar e abençoar aqueles homens. Irmãos, nós estávamos um olhando para o outro e chegou uma hora que a gente se olhou e falou assim, perdão, a gente se olhou e falou assim, por que a gente não fez isso antes? Por que a gente espera para fazer as coisas? Vamos fazer outro. Aí resolvemos fazer outro no outro dia, na sexta. Só que sexta a gente resolveu fazer à noite, fazer um panelão de arroz carreteiro e levar para eles lá na praça. Irmãos, fizemos um panelão de arroz carreteiro, levamos lá um violão, tocando violão, ministrando, falamos, vocês sentam que a gente vai servir vocês. Tinha ali uns 40 moradores de rua e a gente serviu aqueles moradores de rua e fizemos um louvor, adoramos Jesus com eles, pregamos Jesus para eles. E isso já era quase meia-noite, passava algumas prostitutas, a gente evangelizando aquele povo. Irmãos, nós empolgados, falamos, meu Deus está usando a gente. Porque a gente, irmãos, ouviu uma voz e obedeceu. Aí, irmãos, a gente estava tão empolgado que a gente resolveu fazer de novo. A gente resolveu ir domingo lá. Só que daí eles falaram, vocês vêm domingo, então vocês vão na nossa casa. Eles falaram para nós. Irmão, tinha um prédio abandonado no centro de Itajaí, uma construção de um prédio abandonado, e eles moravam lá. E eles falaram, e vocês vão lá na nossa casa, vocês vão levar, vão lá. E a gente fez na época um cachorro quente e fomos lá para esse prédio abandonado, irmãos, dar o almoço para eles. E aí passamos aquela tarde juntos ali, lemos a Bíblia, adoramos a Deus. Irmãos, naquele dia, 7 moradores de rua chegaram para mim e falaram assim, nós queremos ir na igreja com vocês. Eu falei, sério? Sério, nós queremos ir na igreja de vocês. Eu falei, então vocês fazem que vocês não bebam, não se droguem, porque às 7 horas eu vou mandar um carro vir buscar vocês aqui. Vou mandar 2 carros vir buscar vocês aqui. Tá bom? Daí 2 deles falaram assim, não, eu não vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui eu vou beber. Onde que é a igreja? Aí eu expliquei, a igreja você vai, aqui assim, tal. Bom, eu terminei de falar, eles viraram as costas e foram andando. E chegaram lá na igreja e ficaram esperando o culto começar. Os outros 5, fomos lá buscá-los e levamos para a igreja. Naquele domingo à noite, irmãos, aqueles 7 moradores de rua estavam na igreja. E eu, irmãos, eu ministrei o louvor naquela noite. Irmãos, diante do Espírito Santo, até hoje, eu nunca provei uma glória de Deus tão forte num culto como aquela noite. Irmãos, eu me lembro que eu fiquei numa música durante meia hora, só o refrão, aquela, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, é como por aí. Irmãos, a glória de Deus foi tão forte naquela noite que o pastor Luiz Hermínio, ele endoidou. Ele subiu no altar e falou assim, Cris, pelo amor de Deus, me dá esse microfone. Me dá esse microfone, Cris, a glória de Deus está muito forte aqui. Eu falei, amém, pastor, pega o microfone. E ali a gente ficou, irmãos, praticamente o culto todo só adorando, não teve pregação naquela noite. E no momento o pastor Luiz Hermínio fala assim, vocês sabem por que essa glória? Vocês sabem por que essa unção? Não é por causa de vocês, falou para a igreja, é por causa deles. 7 moradores de rua. Irmãos, e aquele culto foi tremendo. Alguns queriam ir para casa de recuperação, se recuperar, mas nós
não tinha mais lugar na casa de recuperação. Nossa casa de recuperação na época tinha capacidade para 40 pessoas, nós estávamos com 120, era quase uma cadeia. Dormiam gente revezada, eu durmo 3 horas, brincadeira, mas a gente estava super lotado a nossa casa de recuperação. Alguns queriam ir para casa, mas nós não tínhamos o que fazer. Aí, irmãos, com muita dor no coração, final do dia, depois da noite, eu tive que levá-los aonde eu peguei, lá naquele prédio abandonado. Mas antes, o pastor Júnior, que é irmão do pastor Luiz, falou assim: Cris, nós não podemos levar eles de barriga vazia. Aí ele foi lá, na época, arrumou R$50, nós compramos lanche para eles, sentamos juntos e comemos aqueles lanches com eles. E aí depois eu fui levá-lo lá de novo. Mas antes disso, o pastor Júnior falou assim: ei, vem aí amanhã, vem aí na igreja amanhã, almoça com a gente aí, toma banho aqui, tal. E chegou na segunda-feira, aqueles 7 moradores de rua estavam lá de novo. Almoçaram, tomaram banho. E aí chegou na terça-feira, já não eram 7, eram 10. Aí chegou na quarta-feira, já não eram 10, eram 15. Por quê? Porque tinha comida, tinha um lugar para tomar banho. Foi ali que começou a nossa casa de recuperação. Aquela parte ali atrás, pastor, onde é a cantina, onde há as salas ali embaixo, aquilo ali não existia nada daquilo. Onde é a cantina agora, nós só tínhamos as paredes, não tinha piso, não tinha teto, era a parede daquele galpão. E aqui a gente estava construindo ainda. Nós não tinha dinheiro, irmãos. Isso faz mais de 10 anos. Nós não tinha dinheiro para dar comida para 20, 30 moradores todo dia. Mas sabe o que a gente fazia? Porque nós tínhamos uma palavra. Nós começamos a falar para a igreja: ei, traga um lixo para a igreja. Aí, irmãos, os irmãos vinham para o culto de domingo à noite com um saco de lixo. Aí a gente jogava nesse galpão do lado, onde é a cantina agora, e ali a gente separava os reciclados para vender, para levantar dinheiro, para dar comida para morador de rua. Aí hoje você vai lá, irmãos, tem um restaurante top funcionando lá, mas nem sempre foi assim. Começou com 6 jovens que um dia receberam uma palavra de Deus e obedeceram, e todas as coisas cooperaram. Você está me entendendo? Então, irmão, se Deus tem promessas, se Deus tem palavra para a sua vida, seja fiel, obedeça. Dê o primeiro passo, deixa Deus fazer. Porque se Deus não fazer, irmãos, não adianta você espernear, porque não vai acontecer. Mas se você deixar Deus fazer, Ele faz. E todas as coisas cooperam. Amém? Porque Deus é o maior interessado, irmãos. Deus é o maior interessado que a sua vida seja abençoada. Por quê? Porque Ele é o teu Pai. Amém? Então, irmãos, se você quer, se você deseja que todas as coisas cooperem para o seu bem, ame o Senhor, mas ame com a sua vida, ame com a sua prática de vida. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E Mateus 7:21, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Então, irmãos, você tem ouvido palavras domingo a domingo, você tem ouvido ministrações domingo a domingo, mas se isso não se tornar uma prática na sua vida, não adianta nada, não resolve nada. Mas se você decidir praticar princípios do reino de Deus, você vai ser muito abençoado, porque esse é um lugar de segurança para você. Amém? Você acredita nisso? Então fique de pé. Vamos adorar o Senhor um pouco. Mas tem a ceia, né? Então vamos para a ceia primeiro. Amém, irmãos? Queria que o pastor me ajudasse aqui. Irmãos, hoje nós vamos ceiar. E eu acredito que uma palavra como essa é uma palavra para a gente ceiar com o nosso coração no Senhor. Amém? Se você hoje
não tem sido tão obediente assim como deveria, hoje é o dia propício para você dizer para o Senhor assim: Senhor, me perdoa, eu quero ser obediente, eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Amém? Então, pastor, eu não sei como é que vocês fazem. Eles vêm buscar. Então você pode vir, irmãos, vem buscar aqui, em nome de Jesus. Aumenta esse somzinho aí para nós, em nome de Jesus, para a gente. Capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque eu recebi da parte do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de beber e haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice e a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. De maneira que qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Amém, irmãos? Então a Bíblia está falando a respeito da ceia. E a Bíblia é muito clara quando diz assim, ó: examine o homem a si mesmo. Amém? Então, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e nos examinar. E com certeza, eu digo isso sem medo de errar, se você examinar a si mesmo, se você olhar para dentro de você, você vai encontrar pecado. Você vai encontrar desobediência. Mas mesmo assim, mas mesmo você encontrando pecado dentro de você, mesmo você encontrando desobediência dentro de você, não pense que isso é algo que vai impedir você de comer, porque a Bíblia diz assim, ó: examine-se o homem a si mesmo e coma. E coma. Por quê? Porque quando eu olho para mim e vejo o pecado em mim, eu vou comer do pão, porque eu vou dizer: Senhor, me cura nessa noite, transforma a minha vida nessa noite. Sabe, irmãos, muitas vezes falam: você é indigno de comer porque você está em pecado. Você que está em pecado, irmãos, coma, porque é o corpo de Cristo que vai te sarar, é o corpo de Cristo que vai te resgatar. Amém? Então, como eu falei, eu não tenho medo de errar, porque assim como você, assim sou eu. Se eu olhar para dentro de mim, irmãos, eu vou ver muitas coisas que precisam ser consertadas, ser melhoradas. Eu sei disso, e o Senhor sabe disso. Por isso que eu vou examinar e vou comer, porque eu vou dizer: Senhor, eu sou um contigo. Cura minha vida, cura minha alma, cura o meu coração, me perdoa. Então eu quero te dar alguns segundos, alguns minutos agora para você olhar para dentro de si e você dizer para o Senhor assim: Deus, eu preciso do Senhor. Eu vou comer, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu vou comer porque eu quero estar na videira verdadeira. Eu quero estar ligado em Ti, que é a videira verdadeira. Amém? Você pode fazer isso. Examine-se a si mesmo. Deus, em nome de Jesus, aqui, assim como é marido e mulher, assim é Cristo e a sua igreja. Senhor, eu tenho uma aliança com a Silvana, mas também tenho uma aliança contigo. E obrigado por essa aliança. Obrigado por esse cálice, obrigado pelo teu sangue, Deus, que me lava, que me purifica. Nós te adoramos, Senhor. Nos ajuda a ser melhores, nos ajuda a ser melhores, nos ajuda a sermos obedientes, porque a tua palavra diz que aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Deus, nós queremos chamar para que o Senhor se manifeste em nós, para que o Senhor se manifeste nas nossas casas, para que o Senhor se manifeste na vida dos nossos filhos, para que o Senhor se manifeste em nós e através de nós. Nós consagramos, Senhor, esse suco de uva, simbolizando o teu sangue, e cremos, Senhor, que ao beber este suco de uva, nós estaremos bebendo o seu sangue, que estará nos lavando e nos purificando.
Em nome de Jesus. Amém. Beba do cálice, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Você pode levantar as tuas mãos e adorar o Senhor. Aleluia. 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 Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu espírito. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para agradecer, porque, Deus, nós somos maus, nós somos falhos, somos pobres, miseráveis, cegos e mas o Senhor nos ama, mas o Senhor nos abençoa, o Senhor nos toca, o Senhor nos cura. Nós chamamos, Deus, e queremos viver conforme a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a tua igreja aqui em Porto Feliz. Eu quero abençoar a tua igreja aqui em Porto Feliz. Eu quero abençoar cada família aqui representada, Senhor. Eu quero abençoar cada casa, cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória em nós. Manifesta o teu amor em nós. Manifesta a tua presença em nós. Em nome de Jesus, Senhor. E nos ajuda a sermos filhos obedientes. Nos ajuda a ouvir a tua palavra e praticar. Nos ajuda a estar sensíveis à voz do Senhor, sensíveis à tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus sonhos, os seus projetos, o seu ministério, que você flua na presença do Senhor, e que todas as coisas cooperem para o bem da sua vida, a partir do seu posicionamento de obediência, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, pastor.